Salvo no passado em Amor Perfeito, Marcelino reencontra Jesus e desvenda passado após confissão de Maré. A descoberta de seus pais biológicos fará Marcelino ter um momento de nostalgia em Amor Perfeito. Ele e Maré começarão a refletir sobre como o menino foi parar na porta da Irmandade, considerando que não havia ninguém nas redondezas que poderia levá-lo até lá. A ficha do menino só cairá quando ele avistar, bem de longe, um velho conhecido, Jesus. A divindade estará numa barraquinha de pipoca, observando seu protegido. Bem que Jesus me disse que a minha mãe estava mais perto de mim do que eu imaginava. E eu achando que ele estava falando da Rosa, comentará ele para Maré, emocionado. Os dois passarão a tarde inteira junto de Orlando, que também já saberá ser o pai do menino. Papo vai, papo vem, a personagem de Camila Queiroz notará a incongruência no aparecimento do menino. Pois é, mas tem uma coisa me intrigando. Agora que a gente sabe que não foi nem a Rosa, nem a Nadir que te deixaram na porta da igreja, quem será que te levou até lá? Questionará ela, confusa. Em vez de prestar atenção na mãe, o menino vai encarar o pipoqueiro e, então, reconhecê-lo como Jesus. Ver o Filho de Deus ali, em carne e osso, instigará o pequeno a fazer uma espécie de oração mental. Com isso, ele acabará se lembrando de quando era bebê e foi carregado por Jesus até a Irmandade. A figura religiosa pegou o menino, que estava sendo levado pela correnteza de um rio, e o deixou na porta do retiro de padres. Depois de ver a cena, Marcelino fará questão de contar à mãe sobre seu passado. Foi Jesus quem me levou para a Irmandade, anunciará Marcelino. Só pode ter sido isso mesmo, devolverá a mocinha, orgulhosa. Inscreva-se no canal de notícias aqui no YouTube e assista vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor Perfeito. Em Amor Perfeito, Júlio não desiste até que a justiça seja feita, e no desfecho, mostra o quanto é um advogado imparcial. O jurista toma a decisão de colocar seu próprio irmão atrás das grades. Como um profissional excepcional, prontamente inicia um processo para que Gaspar seja responsabilizado por suas ações criminosas, já que sempre foi um dos cúmplices mais importantes de Gilda. Além de ter auxiliado a vilã em seu plano contra Leonel, Gaspar também encobriu diversos delitos, ameaçou Catarina e esteve envolvido na conspiração que resultou na morte de Ronaldo, apenas para citar alguns dos atos mais significativos. Com um histórico repleto de crimes, Gaspar se torna alvo de denúncias e passa a ser investigado pela polícia. Júlio não hesita em acusar o criminoso, mesmo sabendo que ele é seu meio-irmão por parte de pai. No entanto, o desfecho final de Gaspar é mantido em segredo. Em uma das versões, ele resgata a Gilda da prisão e os dois encontram um fim trágico juntos. Na outra versão, a dupla de golpistas enfrenta a justiça e acaba atrás das grades. Diante disso, os dois criminosos ficam sem o apoio até mesmo dos familiares. Finalmente, os antagonistas vão pagar por todas as maldades que cometeram. A resposta estava ali o tempo inteiro, mas alguns segredos absurdos foram responsáveis por manter Maré distante da informação crucial que poderia lhe dar a última dica sobre o laço sanguíneo com Marcelino em Amor Perfeito. Curiosamente, a grande responsável pelo apagão de informações não era uma vilã, e sim uma vítima completamente envergonhada de suas ações, Sônia. Ela decide contar toda a verdade à protagonista no final da novela e, com isso, dá chance para a interpretação mais óbvia possível. Primeiro, Sônia afirma que a suposta ossada de Ângelo, na verdade, eram os restos mortais do filho que ela teve com Ademar. Como já é de se esperar, Maré ficará enojada com a audácia da recepcionista do grande hotel e afirma em alto e bom som que, talvez, jamais poderá perdoá-la. Mesmo assim, Sônia sente um peso de pelo menos 1 tonelada saindo de suas costas. Logo depois, Maré liga os pontos, conversa com Orlando e ambos concluem que Marcelino é o filho que eles procuravam durante todo esse tempo. Tudo começa a fazer sentido, principalmente porque a relação entre os três é um atestado constante de perfeição, com uma interação amorosa responsável por gerar alguns dos momentos mais calorosos do folhetim. A partir desta fase, Maré e Orlando lutarão para obter a guarda oficial do garoto e acabar de uma vez por todas com o clima de guerra proposto por Gilda, que, diga-se de passagem, finalmente é presa na reta final de Amor Perfeito após Leonel finalmente se lembrará de seu passado em Amor Perfeito, inclusive da tentativa de assassinato cometida por Gilda.
O ricaço, aliás, dará um jeito de jogar a megera na cadeia o mais rápido possível. Depois, ele se desculpará com Marie por ter boicotado o namoro dela com Orlando. A essa altura, ele já saberá que Marcelino é filho dos dois. Inclusive, será por causa disso que ele tomará a consciência de pedir perdão. Orgulhoso, o empresário só perceberá o mal que fez ao casal quando o neto destrinchar a própria infância e descrever como os pais sofreram estando separados. Muito emocionado, o veterano chamará a Marie e Orlando e pedirá perdão por tudo o que fez contra eles. O casal retribuirá o carinho, e eles finalmente se reunirão enquanto família. Pai, filha, neto e genro também poderão usufruir de todo o patrimônio dos Rubião. Afinal, com Gilda presa e desmascarada, Leonel retomará tudo que construiu durante a vida. A ruiva será jogada na cadeia logo depois do julgamento da protagonista. Aliás, será durante o processo que Leonel recuperará a memória. Ele ouvirá os depoimentos e começará a ter flashes de memórias. No decorrer dos relatos, ele unirá as memórias e tentará construir uma linha de raciocínio. Mas tudo só fará sentido em sua cabeça quando Gilda depor. Ao ouvi-la, ele se lembrará da traição cometida pela mulher e do tiro que ela disparou para matá-lo. O homem se levantará, enfurecido, e exigirá dar seu próprio depoimento. A equipe médica constatará sua sanidade, e ele narrará tudo o que aconteceu na noite em que foi dado como morto. O juiz acatará o depoimento e mandará prender a vilã na mesma hora. Ela apodrecerá na cadeia a partir de então. Final trágico. Encurralada, Gilda arrasta Gaspar para a morte em Amor Perfeito. Você me ama? Gilda se recusará a ficar na cadeia, mesmo que tal teimosia lhe custe a própria vida em Amor Perfeito. A vilã fugirá da prisão e irá atrás de Gaspar, disposta a arriscar tudo pela liberdade. Mas os dois serão encurralados pela polícia durante a fuga de Águas de São Jacinto. A megera, então, usará o amor obsessivo que o amante sente por ela para convencê-lo a se atirar de um precipício na novela das 6 da Globo. Você me ama de verdade? Questionará a cínica. O filho de Cândida vai responder à pergunta e respirar fundo. Ciente do objetivo da dondoca com tudo aquilo, ele começará a se preparar para a própria morte. O mau caráter desviará das viaturas, beijará a amada ardentemente e deixará o carro cair de uma ribanceira. Na cena seguinte, os dois já estarão sendo velados. Embora trágico, o desfecho será o melhor dos mundos para a ruiva. Ela confessará que, acima de tudo, não aceita permanecer na cadeia. Será então que ela questionará Gaspar sobre o que ele sente por ela. Você é o único amor da minha vida, responderá o crápula, beijando-a. A malvada perguntará se o comparsa aceita acompanhá-la no plano arriscado. Para sempre, devolverá ele, segurando a mão dela. A vilã se debruçará sobre o amante e pisará no acelerador, mandando-os pelos ares. A notícia abalará a cidade como um todo. Mesmo Marie ficará embasbacada com o destino da ex-madrasta. Ela e Orlando irão ao enterro da ruiva junto de Marcelino, que, apesar de todas as maldades da vilã, lhe oferecerá misericórdia. Ele estará quase indo embora com os pais quando pedirá um tempo. Colherá um amor perfeito, irá em direção ao caixão da maldosa e depositará a flor ali. Vai com Deus, Dona Gilda. Descanse em paz, viu? Que Jesus ajude a senhora a encontrar o perdão e o amor que a senhora queria tanto, desejará ele, que se juntará aos pais na saída do cemitério. O pequeno se referirá a um breve desabafo da ruiva antes da morte. Ela procurará o menino após fugir da cadeia e dirá que estava conhecendo o amor com ele, mas que, no fim, já era tarde demais. O padrão sempre diz que nunca é tarde para a gente fazer as coisas direito. Se a senhora pedir para Deus com bastante força, ele vai ajudar a senhora a ser uma pessoa boa, argumentará ele. A personagem de Mariana Ximenes sorrirá entre lágrimas e concordará, vou fazer isso, sim, Marcelino. Não duvide nunca que eu te amo. Muito. Eu prometo que vou tentar ser uma pessoa melhor. E sabe como eu vou fazer isso? Pensando em você, sempre, cravará. Inscreva-se no canal de notícias aqui no YouTube e assista vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor Perfeito.